Oi, amoras, tudo bem com vocês? Olha a nossa próxima videoaula. Sim, essa linda bonequinha da apostila do professor Rogério, a apostila número 15 de bonequinhas natalinas. Se você não adquiriu, corre que ainda dá tempo, tá bom? Se inscreva aí no canal para você não perder nenhuma das videoaulas. O contato dele vai estar na descrição do vídeo. A apostila tem 6 bonequinhas, tá? Custa muito em conta, vale super a pena e com videoaulas gratuitas aqui através do YouTube. Já ficou interessado? Então, chama ele no WhatsApp, vê que você fala que você veio pelo canal da Jaque Viana e vem pintar comigo. Oi, amoras, vamos fazer mais uma pintura, tá? De bonequinha da apostila do professor Rogério, é a apostila de número 15, bonecas natalinas. Como eu falei no início do vídeo, se você não adquiriu, corre, adquire e vem pintar comigo. Hoje a gente vai estar pintando essa daqui, que ela tem um gorro com laço, cabelos longos, ondulados, e ela está com a caixinha de presente na mão, tá bom? Na minha técnica de pintura em tecido, eu sempre trabalho tudo que está por baixo primeiro, tá? Vamos começar, então, fazendo o cabelo. Sempre requer observar o seu desenho para identificar os pontos que estão por baixo e assim ir criando a pintura, subindo, criando camadas até chegar no primeiro plano, que no caso seria o rosto e os outros elementos, tá bom? Eu vou estar usando a cor rústica, mostarda e areia, tá? Pra estar fazendo esse cabelinho aqui. E aí, a gente vai observar os pontos que vai ficar mais escuro e já começar colocando... Eu vou começar aqui por baixo, aqui, ó, bem próximo aqui, tá? O pincel que eu tô usando hoje é Condor 441, número 6, mas pode ser o pincel da Condor 421, né? Que é o pincelzinho que a gente mais usa. Então, vamos lá. Com o tom mais escuro, ó, eu vou aqui, ó, observar bem aqui abaixo do rosto. Tem uma partezinha que é a gola, tá? Então, sempre observar esses detalhes antes de estar colocando a tinta aí, para não correr o risco de você pintar no lugar errado, tá? Depois de ter colocado o rústico naquela parte mais escura, ó, eu jogo um pouquinho do mostarda, tá? Já que não tem mostarda, o que eu faço? Ocre, gente, coloca ocre ouro, tá? Ou até mesmo siena também, certo? Ó, completo aqui, ó, tá? O cabelo são mechinhas. A parte que tá mais aqui embaixo, ó, ela fica um tomzinho mais escurinho. Tá? Sempre com paninho pra fazer a limpeza do pincel. Ó, com areia, eu vou colocar aqui, ó, no centro desta mecha. Vou colocar um pouquinho do siena aqui e aqui, ó. E aí, eu vou, ó, mesclar, tá? Venho no cantinho. Puxo. Ó. E pra fazer a divisão de uma mecha e outra, eu vou pegar o rosco, tinta de um lado só, e eu marco aqui a divisão de uma mecha para a outra, tá bom? Limpo o pincel, aqui, ó, só um pouquinho do areia. Ó. E aqui eu vou colocando. Gente, como o rústico ele é um tom mais escuro, a maioria dos tons mais escuros, ele tem uma certa dificuldade de entrar na trama do tecido. Então, você tem que dar várias pinceladas, certificando que essa tinta entrou, tá bom? Ó, vou jogar um pouquinho aqui do... Agora, a gente vai começar nessas mechas maiores, tá? Aqui tem uma pequena mecha. Vou fazer ela aqui, ó, que ela tá bem aqui por trás da caixa, ó. Sempre no meio da mecha, eu vou colocar um ponto de iluminação, tá? Inclusive, foi uma pergunta aí no canal sobre a mecha. Não é que você tenha que fazer exatamente como eu estou fazendo. Eu utilizo a minha técnica
que é iluminar no meio da mecha, puxar de baixo para cima e de cima para baixo, levando o tom mais escuro para o centro da iluminação que você colocou, tá? É regra? Não, mas é o estilo é a minha técnica que eu uso. Funciona muito bem para mim e eu consigo fazer diversas tonalidades diferentes de cabelo usando essa técnica, principalmente quando é um cabelo ondulado e liso, certo? Vai depender muito de você, tá? Já, mas eu não sei fazer o cabelo direito. Então, o melhor que eu sempre recomendo a pessoa, ela procurar um professor, que ela se identifique, que ela gosta do trabalho e seguir a técnica dele até você desenvolver a sua, tá bom? A gente segue outras pessoas, gente, pra gente poder ir aprendendo e depois você próprio pode estar dando seu estilo naquela técnica, tá bom? Ela fez uma pergunta aí, eu não sei se eu entendi direitinho, mas era em relação do sentido de puxar, né? Iluminar no meio e puxar de um lado e do outro. Eu faço assim porque, no meu ponto de vista, é uma das formas mais fáceis de estar fazendo. Mecha por mecha. Mas como eu falei, não é uma regra, é o meu estilo, tá? Então, vamos lá. Ó, observe que daqui pra fora, as mechas elas ficam mais largas e elas estão mais em evidência, estão mais para fora. Ou seja, ela vai receber mais iluminação, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar... Pode ser palha, no caso aqui eu tô usando areia. Ó, neste ladinho aqui do areia, eu vou colocar um pouquinho do mostarda para deixar esse cabelo. Ó. E deixo só no centro lá. E depois, eu vou vir, ó, com o tom mais escuro, ó. E aí, eu venho de baixo jogando para cima. Pouca tinta, tá, ó. E eu venho marcando, ó, desviando aqui do brinco, ó, e eu puxo pra baixo. Esse pincel já não está mais legal pra mim. E aí, eu vou lá no... Vou pegar o tigre, de tamanho 6, ó, e eu trabalho com um pincelzinho de lado, pra que o traço fique mais fininho, tá, ó. E aí, eu venho, ó, puxando, ó. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida dela. Qualquer coisa, é só ela comentar novamente aí pra ver se eu entendi certinho, tá bom? Tem certas perguntas que não dá para você responder em forma de texto, tá? Então, a melhor forma é através do vídeo. Ó, essa mecha é uma mecha larga, então eu vou colocar o areia no centro e puxando para as bordas, já seguindo o movimento aqui, ó, da mecha. Tá? Isso é muito importante, todo mundo precisa saber. Eu praticamente quase preencho toda a mecha, ó. Tá? Depois, eu vou lá no tom mais escuro, ó, vou lá em cima, bem aqui abaixo, tem uma mecha que tá por cima. Ó, vou colocar lá e puxo com o pincelzinho de lado pra baixo, ó. Ó, aqui. Eu tenho que marcar um pouco essa divisão da mecha, então, eu pego tinta sempre de um lado só, tá bom? E assim, você vai fazendo mecha por mecha. Ó, jogando pra cima. Aqui, eu vou jogar um pouquinho de areia, porque a mecha, ela é bem pequena. Ó.
certo? E aí a gente tá fazendo a base, tá, pessoal? A base, a gente sempre trabalha no cabelo depois que tá seco. Isso aqui é a nossa base. Então, dessa forma, vai repetir no cabelo todo, tá? Temos uma parte aqui embaixo, ó. E assim, todas as vezes que vocês forem fazer o cabelo, achar que o seu pincel tá grande, você pega um pincel menor. A área aumentou, pega um pincel maior. E assim a gente vai fazendo. Ó, vou fazer umas 2 mechas de uma vez, pra facilitar aqui. Tá? Tem um pelinho aqui. Ó, lá na parte de cima, ó, eu posso estar vindo colocando... Eu tô usando o rústico, mas se você quiser usar o sépia, também dá um tom diferente, tá? Ó, puxo, fazendo aqui a divisão de uma mecha. E vou jogando pra cima. E assim a gente vai trabalhando. Sempre que eu for pegar a cor mais clara, lavo o pincel. Eu sei que às vezes pode parecer muita informação, mas quando você vai seguindo, tá? Com o tempo, é automático. Você nem percebe que você tá lavando o pincel. Se tornou uma coisa bem automática mesmo, e já não é tão difícil. Claro que no início, tudo que você não sabe pode parecer assustador, mas não é bem assim, gente. Próxima. E eu sempre vou intercalando, tá? Começo com areia, depois coloco um pouquinho de mostarda nas 2 extremidades da iluminação que eu fiz. E só depois eu vou vir com um tom mais escuro, ó. Colocando nas partes onde requer sombra. Certo? Depois a gente vai voltar e trabalhar ainda nesse cabelo, tá? Agora, vamos para o outro lado. Vamos fazer essa mechas que estão mais aqui por baixo, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Nessa pequenininha que tem bem aqui próximo ao corpo dela, não é necessário você tá colocando o areia, tá? Coloquei um pouquinho de areia nas 3 mechas seguintes. Venho com um pouquinho do mostarda, lembrando, tá por baixo aqui, né? Ó, nessa mecha maior, eu vou colocar mais areia e mais mostarda. Que ela tem que ficar um pouco mais clara. Observe que tem essa mecha, ela tá aparecendo, o cabelo tá curvado aqui embaixo. Então, eu venho bem na ponta, coloco a areia. Ó. E aqui eu já marco a curvatura. E agora eu já venho escurecendo, tá? Pode usar o pincel Condor da linha 141, 121, pra fazer esses detalhes aqui, tá? O tamanho 4 é ideal.
E aqui você vai adicionando conforme o seu gosto, tá? Ó, essas mechas aqui, ó, estão todas mais pra frente, aparecendo um pouco mais. Então, vamos deixá-las mais claras, tá? Eu vou começar subindo, mas poderia facilmente começar de baixo, de cima, descendo também, tá? Isso não importa. O que você tem que lembrar é que essa partezinha aqui, ela vai ficar mais escura. Então, toda a parte onde a manga da blusa encosta, essa parte toda tem que ficar mais escura, assim como abaixo aqui do rosto, tá? Então, vamos lá? Esse cantinho aqui eu vou deixar ele todo mais escuro, com rústico. Lavo o pincel, ó, e eu venho aqui, ó, com areia. Vou fazer de duas em duas pra agilizar aqui o processo. Você pode fazer de uma em uma, tá? Sem problema nenhum. Ó, eu tô colocando mostarda logo em seguida do areia, ó, de um lado e do outro. Tá, ó? E depois eu vou pegar o rústico, ó, com o canto do pincel, ó. Vou colocar exatamente onde eu quero, como eu falei pra vocês, aqui vai ficar mais escuro, ó. E eu puxo com o pincel de lado. Ó, marco a divisão, ó, entre uma mecha e outro. Lavo o pincel, vamos pra próxima. Essa é um pouco maior, areia. Mostarda. Ó, venho até aqui em cima, tá? Como eu falei pra vocês, esse cantinho aqui, ó, vai ficar mais escuro. Ó, aqui, lembre-se que você tem que deixar marcado a divisão de uma pétala e outra, que é o que vai dar movimento ao cabelo, tá? O que que acontece? Quando você preenche tudo, sim, é mais rápido, sim, mas muitas vezes você perde o sentido dessas mechas e não consegue dar essas mesmas ondas. E aí você se perde, né, na hora de fazer a pintura, na hora de dar o movimento pro cabelo e fica aquele cabelo meio chapado, né? Não fica aquele movimento bonito. Por isso que eu sempre recomendo fazer mecha por mecha. Porque isso aí vai facilitar para você não perder o sentido, ó, da pincelada, da curvatura do cabelo. Lavo e continuamos, tá? Olha, essa parte gordinha da onda fica mais claro, ó, tá? Depois eu venho completando, ó, com mostarda. Ó, de cima para baixo, obedecendo a curvatura, com o pincelzinho de lado. Ó, e de baixo para cima.
Ó, nessa parte aqui que a onda faz uma curva, ó, você pode estar colocando um pouquinho. Deixando mais escuro um pouquinho, tá? Ó, aqui vai ter um pedacinho que ele vai ficar mais escurinho. Ele tá por baixo. Lavo o pincel e eu vou fazer essa última mecha. Essa mecha aqui e essa que tá por cima, eu só vou fazer após o rosto estiver pintado já, tá? Por quê? Porque está por cima, né? Mostarda. Ó, pega o rústico. Lá de cima agora, ó, puxando. Depois a gente vai dar os acabamentos aqui, tá bom? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, do colo dela, porque está aqui por dentro, tá? E aí, a gente vai fazer o rosto, tá bom? E depois a gente volta nas outras partes. Pra pele, eu vou estar usando salmão bebê e castanho claro. Pode usar o tom aí de pele que você gostar. Esse cabelo aqui tem que ser uma pele um pouco mais clara, tá? Venho aqui, ó, abaixo do pescoço, com o salmão bebê preenchendo bem. Pode ser também o palha. Ó. Fiz o preenchimento, eu vou pegar castanho claro, bem pouquinho, ó, e vou sombrear abaixo do pescoço, tá? Depois que essa tinta seca, eu sempre volto e reforço um pouquinho essa sombra abaixo do queixo, tá? É só você lembrar disso. Ó, coloca um pouquinho de sombra aqui abaixo, aqui, ó, aqui. Agora, gente, aqui a gente tem um pedacinho de orelha bem pequenininho. Eu vou estar fazendo o preenchimento de todo o rosto, tá? É só mesmo preencher, tá? Preencher a pele, desviando sempre do olho, nariz e boca. Eu faço essas partes depois. Se tiver com medo de perder o desenho da sobrancelha, pode estar reforçando com o lápis 6B, tá bom? Reforça com o lápis 6B, que vai facilitar para vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou preencher o meu aqui, você pausa o vídeo nesse momento e preencha o seu, tá? Ó, feito todo o preenchimento com salmão bebê da pele do rostinho dela. Aqui, gente, eu tô trabalhando com os pincéis que eu gosto de trabalhar as bonecas, que são os pincéis 141, tá? Da Tigre. Lixado e aparado, que eu compro lá na Flávia Artesã, tá bom? Então, se você aí tá precisando de pincel, chama ela no WhatsApp. O contato dela vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Ó, eu venho pegando pouquíssima tinta no canto do pincel, castanho claro, e venho sombreando essa parte da testa dela, na linha do cabelo. O cabelo, ele vai projetar um pouco de sombra, e eu preciso marcar esta sombra, tá? Quando você faz a pintura de todo o rosto, o que que acontece? O rosto, ele fica, a gente chama de chapado, porque quando você faz o preenchimento, você tira todas as sombras do rosto. Assim como quando a gente vai fazer maquiagem. E aí, depois você volta fazendo contorno, dando volume, iluminação em alguns pontos.
É o mesmo processo, tá bom? Ó, e eu venho, gente, com o movimento circular, dando aquela boa esfumada, para que esse tom fique sim uma sombra e não um contorno, tá? O contorno fica aquela linha marcada, diferente da sombra. Por isso que eu chamo de contorno esfumado. Por quê? Porque na maioria das vezes eu faço a borda, mas eu volto trabalhando essa cor para mim conseguir aí dar uma boa esfumada. Ó, na bochecha, ó. Na bochecha, sempre trabalhar, ó, imaginando que ela que tem uma bolinha aqui na bochecha dela, tá? Isso facilita para você lembrar que a pincelada, ela tem que ser curvada, tá bom? Então, você vem, ó, reta abaixo do olho e puxa para baixo, ó, imaginando que você tá contornando uma bolinha que tem aqui embaixo. Isso vai facilitar na hora de você fazer o volume do rosto, ó. Tá bom? E temos que fazer pálpebra, ó, no cantinho aqui da boca, ó. Já tô reforçando com castanho claro. Na pálpebra, ó, tinta de um lado só, e eu venho marcando. Ó, na lateral também. Ó. Coloco e eu trabalho essa tinta para ela não ficar muito forte. Tá certo? Se você quiser tá colocando aqui uma tonalidade para servir como se fosse uma maquiagem, eu gosto de sempre usar o terra queimada, porque não tem como errar com o terra queimada, gente. Só se você pegar muita tinta, tá? Então, o que eu vou fazer, ó, vou pegar um pouquinho do terra queimada, bem pouquinho, ó, e eu vou vir aqui, ó, bem nessa região. Botei muita tinta, então o que eu vou fazer é limpar o meu pincel, ó. E eu tenho que vir rápido, dando aquela esfumada, ó, pra essa tinta não secar e ficar aquela marca aqui. Movimento, ó. Pra ficar mais sutil, tá bom? Agora, a gente vai estar fazendo bochecha e principalmente o narizinho, tá? Então, vou lavar meu pincel aqui, já vou colocar o blush dela. O blush você pode estar usando diversos tons, desde o coral, flamingo, você pode estar usando o rosa chá, que combina super bem com esse tom de pele dela. E é o que eu vou estar usando hoje pra fazer essa bochechinha dela, tá? Então, eu vou pegar, ó, tinta no pincel, vou usar esse pincelzinho mesmo aqui, poderia ser o pituar? Sim, poderia ser o pituar, tá? Mas eu gosto de utilizar os pincéis que eu tenho. Ó, tirei todo o excesso aqui na minha mão, venho com o pincel inclinado a 45 graus, com o pincel quase não encostando na bochecha. Eu venho depositando essa tinta, ó. Desse jeito, eu garanto que eu vou descarregando lentamente a tinta e vou adicionando sempre que eu achar necessário, tá? Ó, agora do outro lado, eu vou inclinar, ó, venho com o movimento, ó. Tá? E assim eu vou adicionando aqui para dar todo o volume. Todo o charmezinho. Geralmente, eu deixo um pouco mais intenso para que vocês possam visualizar melhor na câmera, tá? Mas evite de deixar muito intenso, porque pode parecer que ela levou uma chinelada, e não é o objetivo aqui, tá certo? Porque eu deixo um pouco mais coradinho, porque se a roupa dela tem tons de vermelho, naturalmente, quem é muito branco acaba ficando um pouco mais rosadinha, né? Então, pessoal, se você desejar adquirir essa apostila, o contato vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que são bonequinhas do professor Rogério, você compra a apostila com ele, tá? Nessa apostila de número 15, são bonecas natalinas e vem com 6 riscos, tá bom?
Então, entre em contato lá, fala que você veio pelo canal da Jaque Viana. Essa aqui foi a nossa parte 1. Para você continuar assistindo a videoaula, clica na parte 2, que vai estar logo abaixo dessa, tá certo? Fiquem todas com Deus e até a próxima!